Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seguindo a série aí para refletir o arcabouço fiscal e os mínimos constitucionais para educação e saúde, resolvi gravar esse videozinho chamado 4 entrevistas e um relatório, né? E se a gente agir agora, a gente evita de eu ter que gravar um próximo vídeo chamado 4 entrevistas e um funeral, né? Vamos ver que 4 entrevistas são essas aí que vão discutir, vão relacionar o arcabouço fiscal com os mínimos constitucionais para a educação e saúde, né? Vamos ver aqui. A gente tem aqui uma série de entrevistas que foi dada desde o ano passado, desde ainda de antes de ser aprovada o arcabouço fiscal, e que já apontava, né, para essa questão dos mínimos constitucionais. Aqui, a gente pega aqui, ó, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, aqui numa entrevista da Folha de São Paulo, do dia 7 de abril de 2023, ou seja, mais de um ano atrás, a Folha de São Paulo noticiava que Haddad vai propor uma nova regra para os gastos obrigatórios, né? Aí o subtítulo da notícia é: reajustes do salário mínimo de servidores, pisos e vinculações para a saúde e educação devem entrar em discussão de critérios mais estáveis, né? Depois a gente pode ver que critérios mais estáveis são esses, né? E aí aqui no corpo da entrevista, né, a Folha pergunta, né, diz que com o fim do teto de gastos aprovado no governo Temer, despesas com saúde e educação voltam a ter um piso mínimo, né? A emenda constitucional 95, né, tinha suspendido o piso mínimo por 20 anos pela vigência do teto de gastos, né, corrigindo a educação e saúde apenas pela inflação, né? Então, com o fim da PEC 95, né, volta a ter um piso mínimo vinculado ao crescimento da receita. A gente lembra, né? Saúde sempre 15% da receita corrente líquida e educação, no caso da União, 18% da receita líquida de impostos, né? Então, com o fim do teto de gasto, saúde e educação voltam a ter um piso mínimo. Outras despesas obrigatórias, inclusive, vão ter um crescimento ainda maior, como a Previdência, por causa do aumento real do salário mínimo. Vai haver um piso para investimentos. É possível que as despesas obrigatórias cresçam além do ritmo de crescimento da despesa total, comprimindo outros gastos. Existe alguma tentativa de conter despesas obrigatórias? E aí, ou seja, de conter, né, um mínimo para a educação e para a saúde, ou o crescimento do salário mínimo e o impacto que vai ter na Previdência? Aí o Haddad responde: até o final do ano queremos uma rediscussão sobre isso. Queremos evitar isso que é recorrente. Os governos progressistas revogam as desvinculações e os governos conservadores reintroduzem regras que desobrigam o governo a gastar com certas rúbricas do orçamento, como em saúde e educação. O que nós queremos discutir depois da reforma tributária é uma regra que acabe com esse vai e vem, que dê uma estabilidade maior e mais consistente para esse tipo de despesa, obrigatório ou de crescimento vinculado à receita, né? Aí ali depois na entrevista ele vai lá e vai falar da desvinculação das receitas da União, né? E aí ele conclui a resposta dizendo assim, ó: essa rediscussão, ou seja, dos mínimos constitucionais para educação e saúde, não está no arcabouço, porque não tem como estar em lei complementar, já que são dispositivos constitucionais, né? Mas como tem uma emenda constitucional que vai ou não ser prorrogada até o final do ano sobre desvinculação, nós entendemos que depois da reforma tributária é um momento interessante para fazer essa discussão. Isso causa muito prejuízo para o país. Uma hora você congela o salário mínimo por 7 anos, outra hora você dá reajuste de acordo com o crescimento do PIB nominal. Então vamos buscar em uma negociação uma regra estável para evitar os solavancos que verificamos nos últimos anos, né? Mas é interessante, né? Porque o Haddad parece querer resolver esse vai e vem, né, de vinculação ou desvinculação, né, regras que obrigam ou desobrigam os governos a gastar, a investirem, né, ou gastarem ou ter como despesa um mínimo constitucional para educação e saúde, simplesmente revendo o mínimo constitucional, né? Então vamos lembrar aqui, ó, em abril de 2023, Haddad já dá uma entrevista dizendo que vai propor novas regras para os gastos obrigatórios, os vinculações para a saúde e educação inclusos nessa revisão, tá? Vamos lá. Aqui a gente pode pegar aqui uma outra entrevista, né? Uma entrevista do
Rogério Ceron, né? Rogério Ceron, ele é secretário do Tesouro Nacional, né? E aí ele deu uma entrevista publicada no dia 30 de abril de 2023 também, já dizendo, né? Governo quer reavaliar pisos para gastos com saúde e educação. Mudanças ocorreriam por emenda constitucional a partir de 2025, né? Porque por emenda constitucional, o Haddad explica, o arcabouço fiscal é uma lei complementar, então para mudar os pisos constitucionais, já que eles são constitucionais, precisa de uma emenda constitucional. Na entrevista de 30/3, o Rogério Ceron, secretário do Tesouro, já deixa claro o que o governo pretende, né? E aqui, né, na reportagem fala, né, atrelados à arrecadação, os gastos mínimos com saúde e educação determinados pela Constituição serão reavaliados, disse nesta quinta-feira o secretário do Tesouro Nacional Rogério Ceron. Em entrevista para explicar o novo arcabouço fiscal, Ceron destacou que eventuais mudanças ocorreriam por meio de emendas constitucionais e valeriam a partir de 2025. Né? E aqui na entrevista ele explica, né, o porquê disso, né? Ele fala, né, atualmente os gastos mínimos com saúde e educação são vinculados à arrecadação federal. O governo é obrigado a executar pelo menos 15% da receita corrente líquida com a saúde e 18% da receita com impostos com a educação. Né? Segundo a equipe econômica, esses pisos criariam problemas, porque os gastos totais do governo são submetidos a uma regra geral, que era do teto de gasto e será submetida pelo novo arcabouço fiscal. Dessa forma, caso os gastos com uma das duas áreas, educação e saúde, cresçam mais que a média da despesa, sobra uma fatia menor para outros tipos de gastos. No caso do arcabouço, os gastos com saúde e educação, caso os gastos com saúde e educação cresçam mais que a trava de 70% do crescimento das receitas de 12 meses, nos 12 meses anteriores, o governo terá que cortar gastos em outras áreas para cumprir os limites mínimos. Segundo Ceron, eventuais mudanças nos pisos com saúde e educação serão discutidas com setores do governo. As alterações ocorreriam por meio de emenda constitucional e serão discutidos ao longo de 2024 para entrar em vigor em 2025. Né? Então, qual que é a questão? Né? A questão é que o mínimo constitucional ele sempre varia de acordo com a receita. Né? E a gente viu, né, em outros vídeos, eu posso até colocar a questão do arcabouço fiscal, né? Que a Lei Complementar 200, que vai estabelecer o arcabouço fiscal, né, estabelece um limite, né, para a variação real da despesa em relação à variação real da receita primária. Em 70% se cumprir a meta, em 50% se não cumprir a meta fiscal projetada para o ano. Né? Então, a educação e saúde, como o piso constitucional atrelado à arrecadação, ela cresce a uma taxa de 1:1, né? Sendo que o orçamento atrelado ao arcabouço fiscal pode crescer apenas a uma relação de 1:0,7. Né? Então a gente viu o Haddad deu uma entrevista, o secretário do Tesouro Nacional deu uma entrevista e também deu outra aqui, de novo o Rogério Ceron, né? Governo enviará PEC no segundo semestre para mudar piso de gastos em saúde e educação, disse o secretário do Tesouro. Né? Na entrevista ele reafirma, né, que uma das possibilidades de estudo é vincular, ou seja, ele já começa a projetar cenários para isso. Mas não vamos repetir aqui o que o Ceron falou, vamos ver aqui o que o secretário de orçamento, né, Paulo Bijos, né, ele disse que há margem de manobra, aqui numa entrevista dada ao Valor Econômico, no dia 4 de setembro de 2023, né, ele diz que a margem de manobra para o déficit zero, né, segundo Paulo Bijos, o governo vai recorrer ao TCU para não aplicar os mínimos em educação e saúde devido ao fim do teto de gasto, ou seja, ele já não queria aplicar já no ano passado. E na entrevista ele já responde de novo, né? Haverá proposta de novo cálculo para pisos de educação e saúde olhando para 2025? Essa é a ideia tanto da Fazenda, né? Como lá a gente viu a entrevista do Haddad, quanto do planejamento, né? Quando a gente vê aí o secretário do Orçamento, o Tesouro Nacional aí apontando para isso. A gente sabe que as regras de despesas vinculadas à receita têm um vínculo de serem regras procíclicas. O ideal é que as regras sejam anticíclicas. Os princípios gerais já estão no radar. Eventualmente é ter regras mais anticíclicas, preservando essas despesas como prioridades. São áreas muito sensíveis ao governo e à sociedade. Né? Então ele de novo reafirma aqui, né, que há já propostas, né, já tem ideias, né, para fazer um novo cálculo para a educação e saúde, né? E aí a gente pega aqui finalmente aqui este ano, a gente vê novamente aqui no dia 25 de fevereiro de 2024, né? A Simone Tebet, né, ministra
aí do planejamento, vai dizer assim, ó, numa entrevista aqui da Folha, né, o título é Revisão de gastos já poupou bilhões e pode atingir qualquer despesa, diz Tebet. Ministra afirma que a antecipação de precatórios de 30 bilhões desse ano economizou 2 bi e não descarta a revisão de benefícios sociais, né? Aí, na entrevista dela, perguntam para ela, né? Haddad havia falado no ano passado em rever a vinculação do gasto em educação e saúde. E aí, né? E aí ela responde, Haddad é mais otimista com a política, acho que vamos colocar a discussão, não estou dizendo que neste semestre, pode ser que apresentemos o relatório para o presidente neste ano, vamos colocar na mesa o piso de educação, de saúde e educação, nada está interditado, nosso papel é apresentar os dados, aí vem a discussão política, há N maneiras de rever o piso de educação e saúde. Imaginando, você pode atrelar ao novo regime fiscal, ao crescimento de até 70% do aumento total da receita, mas nem comecei a mexer com isso. O que se pode dizer é que está tudo na mesa, mas é um ano em que, sendo realista, a coisa não anda, né? Por causa das eleições municipais, né? Mas, mesmo que algumas coisas sejam barradas por decisão política ou porque não passa no Congresso, temos convicção que temos muita gordura para cortar, ou seja, quando ela vai falar da vinculação do gasto mínimo em educação e saúde, a ministra Simone Tebet acredita que temos muita gordura para cortar, né? E aí ela fala de um relatório, né? E esse relatório de fato foi publicado, né? O relatório de projeções fiscais do Tesouro Nacional aqui de março de 2024, né? E esse relatório do Tesouro Nacional de março de 2024, ele já apresenta, olha só, um box sobre evolução das despesas discricionárias em cenários alternativos para os gastos em educação e saúde, né? Então ele parte daquela contradição que o Seron falou e apresenta um cenário alternativo. Quais cenários alternativos fossem esses? Em vez de vincular a receita, né, o crescimento da receita, né, a receita líquida corrente no caso da saúde e a receita resultante de impostos no caso da educação, né, os cenários alternativos apresentados no relatório do Tesouro é esse, né, os cenários alternativos apresentados consideram que os gastos mínimos de saúde e educação cresceriam em termos reais, de acordo com o limite de despesa do cenário de referência, ou seja, colocar o mínimo constitucional no arcabouço fiscal, ou seja, limitar o crescimento das despesas com educação e saúde a 70% no máximo do crescimento das receitas primárias. 2. Crescimento populacional do ano anterior, de forma a manter constante o gasto real per capita, ou seja, manter o nível de investimento da educação por aluno no mesmo nível que é hoje. 3. O crescimento do PIB real per capita do ano anterior, né? Então ele aponta esses 3 cenários e o Tesouro já projeta o que significa esses 3 cenários, né? Num gráfico chamado assim espaço adicional em demais discricionárias em cenários alternativos de evolução de gastos em educação e saúde. Ou seja, esse aqui que aparece como uma coisa positiva, né? Um espaço adicional, a gente tem que virar esse gráfico de ponta cabeça e colocar um sinal negativo, porque essa projeção do espaço que estaria para as outras despesas discricionárias significa que seriam um espaço para as outras despesas discricionárias, corroendo, né, o orçamento da educação e da saúde, né? Então a projeção que eles fazem, né, se colocar a educação e saúde no arcabouço fiscal, a educação e saúde perderiam 62 bilhões de reais até 2033, né? Se utilizar o cálculo do PIB per capita, né, do crescimento do PIB per capita, educação e saúde perderiam 69 bilhões de reais até 2033. Se colocar pela variação da população, educação e saúde perderiam 131 bilhões de reais até 2033, né? Então, a gente tem 3 entrevistas dizendo, né, que vão mudar o mínimo constitucional, 4 entrevistas, né, do Haddad, assim, ó, galera, os 4 principais nomes da equipe econômica do governo Lula, né? São os 2 principais ministérios que cuidam da economia e do orçamento e são as 2 principais secretarias que cuidam do planejamento e do tesouro, entendeu? É disso que nós estamos falando, né? E agora, dando um salto a mais, quando já apresenta esta proposta de cenários alternativos no relatório do Tesouro, né? E é coisa interessante, né? Assim, ó, aqui a Folha de São Paulo repercutiu depois desse relatório, dizendo que flexibilizar piso de educação e saúde pode liberar 131 bilhões, né?
do ponto de vista da educação e saúde, a gente tem que ler essa manchete da seguinte forma: flexibilizar piso de educação e saúde pode tirar 131 bilhões da educação e saúde, pode cortar 131 bilhões da educação e da saúde, né? Então é disso que se trata, tá? Então, quando a gente está falando que o arcabouço fiscal vai destruir os pisos constitucionais da educação e saúde, não precisa de uma perspectiva crítica para isso. É só escutar e ler o que os propositores do arcabouço fiscal estão falando sobre isso. Eles fizeram 4 promessas e um relatório. Bom, se a gente não começar a se mover agora para derrubar o arcabouço fiscal, nós teremos 4 promessas e um funeral, ou 2 funerais, o funeral da educação e da saúde pública nesse país. Porque se nós estamos falando de destruir um mínimo, quanto mais atingir as metas de investimento para atingir a qualidade da educação e da saúde que o nosso povo merece. Tudo bem? É isso, espero ter sido breve e espero ter contribuído.